Jair Ferreira, presidente da FENAI, um grande parceiro do movimento de gestores também. E antes de começar a própria entrevista, eu quero fazer o meu depoimento em relação ao Jair, que vem desempenhando uma grande gestão à frente da FENAI e que isso faz fortalecer cada vez mais o movimento dos empregados da Caixa. Jair, nós estamos vivendo aí um momento aí que precisamos com muitos desafios, né? Buscar superações, internamente buscando aí avanços nas negociações nesse momento de greve, externamente buscar também que a classe como todo também consiga, né, garantir seus direitos. Como é que você vê esse momento e qual o papel das entidades? Marconi, eu acho que nós estamos, como você lembrou, um período de muita reflexão e de muita tomada de decisão. Então, com relação à conjuntura, né, eu acho que está se tomando posse um novo governo, com novas mentalidades. Isso certamente terá impacto na Caixa, terá impacto na FUNCEF, em todos os locais. Mas o que mais nos preocupa é o tipo de fatiamento que isso poderá ocorrer. Então, você já ouve dizer que estão querendo tirar o FGTS da Caixa, já ouve dizer que precisa remunerar o FGTS, ouve dizer que os bancos privados fazem melhor. Isso tudo é um processo de desmonte que nós não podemos permitir. Então, essas coisas, eu estou citando né? Vão ter outros elementos que às vezes ele não privatiza a Caixa, mas começam a fatiar. E aí os gestores têm um papel importante nisso, que é nos ajudar a fazer esse enfrentamento, né? Eu acho que a Caixa se fortaleceu muito nos últimos anos e nós precisamos manter essa linha de defesa. Nós atuamos, né, a parceria muito importante com vocês na defesa do projeto de lei 555, que virou a lei 13.303, se eu não me engano, onde definiu e a gente conseguiu retirar a obrigatoriedade da Caixa de ser vendidas ações, você lembra disso? Né? Mas também criou algumas dificuldades agora para fazer eleições do CA, né? Que para ser candidato, nós de repente não podemos ser candidato, né? Os trabalhadores da Caixa não podem ser candidatos, então tem problemas. Com relação à campanha salarial, no momento da nossa database, eu acho que está uma greve muito forte, as pessoas estão tendo consciência dos embates que teremos, está uma estratégia clara dos bancos de você retirar a política do aumento real e voltar à política do arroxo, né? Nós já vivemos isso nos anos 90, para os colegas mais novos ainda que entraram na Caixa de 2002 para cá, não sabe o que é, não viveu isso, até sabe, mas não viveu. Vai exigir da gente, das entidades, né, e as AGCF e a FENAG junto com a gente, junto com os sindicatos, vão ter um papel fundamental, que é a defesa dos empregados, independente de cargo, independente de função. Porque hoje você tem função, amanhã você não tem, mas nós somos empregados da Caixa e aposentarmos vão ficar na FUNCEF. Então acho que a política de abono nós temos que extinguir ela, não podemos permitir que ela retome, né, e tentar manter o poder de compra dos salários. As demais coisas é mais fácil você ir negociando ao longo do tempo, que agora você tem a database, na database é o período que a gente faz isso. Então, eu vejo esse momento um desafio muito grande, né, que nos exige, nós liderança, nós que estamos aí à frente das entidades, um papel maior de levar, inclusive, esses debates para as nossas bases, que a gente chama, que é as AGCF, que aqui só tem alguns representantes. Mas lá nos estados as pessoas têm que se reunir, têm que se juntar, têm que se fortalecer, e eu acho que o momento é muito propício para isso, e eu estou animado, né, que nós temos uma pauta boa para debates e vamos tocar. Inclusive, você falando em relação ao momento de negociação, a FENAG realizou recentemente, essa semana, divulgamos o resultado de uma enquete feita com gestores de todo o Brasil, e ela reflete justamente isso, a preocupação dos gestores com esse momento, com as negociações, e uma coisa que chamou a atenção na enquete é que, pela opinião dos gestores, as cláusulas não financeiro-econômicas são tão importantes quanto elas. E nessa pauta tem alguns itens muito importantes, e aí pode destacar a questão do RH 184, onde traz aí ataque ao direito, não só dos gestores, mas de todos os empregados que detêm cargo comissionado, né? E aí é um momento realmente de todo mundo unir, né, e garantir, no mínimo, a manutenção dos direitos. Rapaz, essa talvez a gente quando não está perdendo não percebe, né? Então, tem que ter o índice, tem que ter o índice. Aí você descobre que algumas perdas, em especial no setor dos gestores, que às vezes a função ele equivale às vezes 60% do ganho dele. No grande grupo, onde você tem que a função não seja tão impactante na remuneração, às vezes isso não pega muito. Mas nos gestores, e quanto maior a função, pior.
Então, quando você faz uma alteração sorrateira, na minha opinião, uma alteração sorrateira, porque assim, você vai precisar entrar na justiça para garantir um direito. Nós labutamos tanto lá em 2006, quando retomou, né, a incorporação nos modelos que era lá antes de 97, que é o RH 151, se eu não me engano, né? Então, olha, se a pessoa tem direito, eu não preciso deixar ir na justiça, eu não preciso, um gestor que tem as prerrogativas de gestão, precisar ir para o judiciário determinar. Então, nós conseguimos isso, né? Vocês lembram da participação importante que nós tivemos nesse debate, vocês inclusive, em 2006, quando retomou o processo de incorporação. Só que aí também virou uma mercadoria isso, né? Eu acho que nós, numa empresa desse tamanho, onde a gente entra e se aposenta, a grande maioria, eu não posso entrar lá para ficar 10 anos com função. Então, eu tenho que ter condições de trabalho, que eu acho que essa é e formação, né? Para você ser gestor, e faz parte da carreira da gente. Eu tenho que ter essa perspectiva de ficar 20, 30 anos com a função. Mas para isso eu preciso ter saúde, eu preciso ter uma condições de trabalho, porque o que nós estamos vendo hoje é uma correria para completar 10 anos. Por quê? A pessoa está cansada, ele está, né, assim, você vê que as pessoas estão nos seus limites. Ele está tão angustiado que ele está doido para incorporar, né, que é o termo, porque aí ele vai ter a remuneração praticamente sem mudar muito, e fazendo tarefas bem menos complexas e com menos responsabilidade do ponto de vista de gestão. Está errado esse modelo, que a empresa não se sustenta, ela não vai ter 2, 3 gerentes ganhando como gerentes dentro de uma unidade, porque só pode ter um. E aí você vai aumentando o custo, então isso precisa ser corrigido. Eu acho, Marconi, que uma das coisas é a condições de trabalho. Se você não regrar isso, se a Caixa e nós juntos não fizermos um movimento para você deixar essa coisa mais humanizada, porque hoje não está humano, né? Quem trabalha nas unidades de ponta em especial, né, na chamada rede, as pessoas estão nos seus limites, ou seja, as pessoas entram com 10, 15 anos, ele já está abrindo o bico. Então nós não podemos continuar com isso. Então essas mudanças, que não tem nada a ver com índice, né, você lembra que em 2010, quando criou-se o PFG, né, que é o atual plano, foi uma conquista importante para o setor gerencial. Né, se corrigiu aquelas distorções de mercado, diminuiu um pouco o impacto do CTVA na remuneração, porque melhorou a função, o cargo comissionado. Mas assim, e não foi índice, né? Então foi um trabalho muito legal feito em conjunto, né, na campanha salarial. De lá para cá se melhorou algumas outras coisas sem necessariamente mexer com índice. Então essas medidas que você lembrou bem, né, tem a 184, tem em outros setores da empresa, né, você tira lá a adicional dos avaliadores de penhor, é uma conquista de periculosidade, é um dinheirinho pequenininho. A empresa vai tirar isso, ou seja, é uma demonstração muito ruim. Isso não tem nada a ver com índice. Né? Então, a pauta tem diversos pontos, né? Nós sempre trabalhamos nos últimos anos para você melhorar, você ter condições e capacidade de poder de compra do salário. Então, quando eu falo assim, eu diminuo a contribuição no saldo de caixa, eu melhoro as outras coisas, eu melhoro as funções, eu melhoro o encarreiramento, que você vai dando perspectiva, mas eu preciso brigar também pelas condições de trabalho, senão eu corrijo um lado e distorço o outro. Então, acho que tem um conjunto de fatores que ele não necessariamente depende especificamente de índice de remuneração. Eu acho que aí esse debate nós vamos precisar entrar nele. Para finalizar, você falou sobre a mobilização em relação ao PLS 555, né? Hoje é a Lei 13.303, e naquele momento a FENAI assumiu um papel importante, né, na mobilização não só das entidades da Caixa, mas de todas as empresas públicas, e a partir dali surgiu o Comitê Nacional em Defesa das Empresas Públicas. Finalizou esse capítulo da Lei 13.303, do PLS 555, mas o comitê continua na luta. Continua, e você, Marconi, especificamente, e a FENAG, embora não estando explicitamente no comitê, lá tinha uma coordenação no comitê, na verdade a FENAI, juntamente com a FUP, né, você lembra bem desse início, e as centrais sindicais. Por que a FENAI? Porque nós tivemos, você se recorda, no final de 2014, começo de 2015, quando a Caixa, o governo disse que poderia vender ações da Caixa. E nós tivemos aquela bela campanha da Caixa 100% pública, onde envolveu todo mundo, todas as entidades.
Então isso nos deu, né? Eu lembro que depois aí no meio de 2015, a Rita, no Conselho de Administração, pegou essa projeto de lei que era uma ameaça para a Caixa. Então nós conseguimos, né, juntar as centrais sindicais e conseguimos juntar, participar na grande mobilização com todas as representações das empresas estatais. Então foi um debate muito legal e a gente fica muito contente, inclusive por vocês terem participado ativamente, né? Você inclusive participou de diversos debates, diversas audiências públicas, fizemos visita a gabinete e tal. Esses processos, eles vão continuar, os ataques no Congresso. Então acho que essa lei, ela fez lá e agora parece que o próprio governo tem dificuldade de fazer as nomeações, porque eles fizeram... O projeto de lei era muito explícito, era para você inviabilizar quem estava no governo, não indicar quem devia indicar, dificultar a vida das entidades, dos trabalhadores de ser representado nas empresas, nos conselhos. Só que agora o feitiço virou contra o feiticeiro. Então parece que tem dificuldade agora também do pessoal nomear gente lá. Então eu citaria, Marconi, que nós já temos um bem explicitado, que é a retirada de direito, né, tanto da reforma da Previdência, como vão ter outros pontos, e um está também andando lá da FUNCEF, do fundo de pensão, que é o PL 268, uma coisa assim. Isso. O 268, nós já tivemos lá atividades no Congresso, que vocês também participaram, então a FENAG tem sido muito parceira, muito atenta nisso, é tirar a possibilidade dos participantes de atuarem no fundo de pensão, que são os recursos nossos que estão lá. Então o projeto de lei, ele foi feito para eliminar a gente, para tirar a gente fora. E cria um modelo errado, porque é você terceirizar os investimentos ou você terceirizar a gestão desses fundos. Nós vemos um exemplo agora apurado na CPI, que é a Postales, ou seja, onde tem os grandes problemas na Postales era um administrador terceiro, ou seja, o cara comprou um monte de título errado, percebe-se que tem roubo lá, teve desvio de recursos, mas o cara é um terceiro, né? Não é nem funcionário dos Correios, não é nem, era gente que terceirizou a carteira. Então o projeto 268 volta nessa tecla, olha, eu vou precisar profissionalizar, eu vou precisar de gente independente, independente de quem? Né? Eu acho que, e nós na Caixa, mais ainda, porque nós defendemos que todos os gestores da FUNCEF têm que ser empregado Caixa, ou participante, que ele pode ter sido aposentado, já pode estar aposentado. Então nós somos contra, né? Sempre nos posicionamos contra. Eu vi agora que a FUNCEF foi indicado 2 diretores fora não são participantes da FUNCEF, a gente é contrário, não queremos entrar no mérito da capacidade ou não dos diretores, mas é porque nós, por princípio, achamos que quem tem que ocupar esses cargos são empregados Caixa, ou assistido colegas aposentados. Isso, pelo projeto de lei, vai nos tirar. Então nós vamos ter que bater e continuar a luta, né, como a gente chama, continuar a batalha dentro do Congresso. E é importante que nos estados também as pessoas fazem isso lá com os parlamentares, mantenha, Marconi, essa rede funcionando. Então nós fazemos isso na FENAI, com as APCF, com o movimento sindical, com a CONTRAF, mas vocês têm um papel importante porque os gestores estão em todos os locais do país e tem uma relação diferente com as autoridades locais do que o movimento sindical. Então a gente respeita isso e acha isso importante, inclusive. Por isso que nós trabalhamos sempre com a perspectiva. Vamos ter as nossas divergências aqui e acolá, vamos fazer as disputas hora aqui, hora lá, mas você tem um princípio que nos une, que é a defesa da Caixa, a defesa do patrimônio da FUNCEF, a defesa dos trabalhadores, cada um com a sua forma, com o seu jeito. E eu acho que aí, nesse tipo de projeto, a FENAG e as AGCF têm um papel fundamental porque os gestores estão lá, próximo dos gestores, ou próximo das autoridades estaduais, próximo de parlamentares, próximo de governos estaduais. São empresas também estatal que estão lá, que às vezes o superintendente, ou o gerente geral, ou o gerente regional, ou o gerente de conta tem contato. Então nós vamos precisar de todo mundo se mobilizando, porque o que está no Congresso, né, e a gente já viu a cara desse Congresso nos últimos tempos, não ajuda o trabalhador, não ajuda emprego, não ajuda as empresas públicas, né, esse fatiamento, essa coisa de vender, de disponibilizar, de dispor dos ativos, a gente já sabe onde vai parar. Então quem vai perder somos nós, né, o trabalhador de um modo geral, a sociedade de um modo geral, na nossa visão. Né, tem gente que acha o contrário, mas os exemplos mostram que nós temos que estar unidos, porque independente de posição política, tem gente que está no PT, tem gente que está no PSDB, tem gente que está em tudo quanto é partido, tem gente que não tem partido nenhum, mas nós não podemos vacilar com relação à defesa da Caixa. Né, o seu papel,
né? Ela, eu acho que cumpre um papel importante na sociedade, com as políticas públicas, né? Administra os fundos importantes, como o FGTS e como tantos outros. Então, para ela continuar assim, nós trabalhadores temos que estar bem. Para a gente estar bem, nós temos que estar com os nossos direitos respeitados, com a nossa remuneração respeitada, e por isso as entidades, na nossa opinião, têm um papel fundamental, que é manter esse debate, trazer gente para cá, fazer estudos sobre isso. Não é para ser conta por ser conta, nós precisamos ter elementos, né? E para ter elementos, muitas vezes eu preciso buscar pensamentos fora, eu preciso buscar intelectual, alguém que pensa junto. Então nós estamos empenhados na FENAI com esse papel e colocamos-nos à disposição, e vocês na FENAG já faz esse papel rotineiramente, né? Tem acompanhado muito bem esse trabalho de vocês, e essa é a nossa perspectiva.